Deus, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos hoje dar continuidade ao que começamos a falar ontem. Quero apenas renovar o entendimento do que dissemos ontem. Quero refrescar a memória dos irmãos, porque, como os irmãos sabem, esta conferência que se deu juntamente com o lançamento deste livro, A Dracma Perdida, ela tem uma importância histórica. Haja vista que nós estamos trazendo em primeira mão para os irmãos, eu digo no sentido da igreja, coletivamente falando, embora já tenhamos trabalhado esse tema com bastante precisão no Querigma, no curso Querigma, mas o fato é que nós estamos trazendo agora de maneira oficial a igreja do Senhor, no mundo inteiro, representada por vocês, por todos nós, parte do corpo de Cristo. Estamos trazendo a revelação de algumas grandes verdades acerca da pessoa de Deus e da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Talvez alguém dissesse assim: pastor, mas em que consiste essa grande revelação acerca de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, depois de 2000 anos de história da igreja? O fato é que o diabo, sendo ele o pai da mentira, conforme está em João capítulo 8, versículo 44, aquele que desde o princípio é mentiroso e pai da mentira, que engana as pessoas em todos os tempos, ele fez prevalecer em toda a história da humanidade um grande engano acerca do caráter de Deus. E isso é de maneira crucial que se entenda. O fato é que o maligno, ele criou um engodo, uma mentira acerca do caráter de Deus, acerca do seu Filho Jesus Cristo, acerca da sua morte, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da obra vicária do Filho de Deus na cruz do Calvário. De sorte que quem ler este livro, A Dracma Perdida, vai observar, porque o drama, ou a trama deste livro, consiste numa narrativa em que o cego de nascença do capítulo 9, atenção, capítulo 9 do Evangelho de João, não conta lá a cura de um cego de nascença? Quem já leu? Muito bem. Então, quando esse cego, ele vai ao tanque de Siloé, que ele lava os seus olhos, ele ali terá, dentro da trama do livro, uma visão que se abre nas águas ou no espelho d'água do tanque de Siloé. E essa visão é o exato momento da morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo está sendo preso e sendo julgado e sendo condenado à morte. E o cego, então, quando tem seus olhos abertos nessa visão, ele entra para dentro dessa narrativa, dessa visão, e então ele se encontra com 3 homens diante da cruz de Cristo. O primeiro é o centurião, aquele que no final da morte de Cristo declara: este verdadeiramente era o Filho de Deus. O nome dele no livro é Druso Cesarino, é um personagem, é um homem de poder, é um homem que lidera toda uma centúria, e ele é romano e, portanto, um pagão. Ao lado dele tem Simão, ou Simão, como diz o livro, seria o Simeão que ajudou a Cristo a carregar a cruz, e era, portanto, um judeu de natureza. E também João, que no livro se chama Ioannes, que é o discípulo amado. 3 personagens: o discípulo do amor, o evangelista João, um judeu, que é o Simão, aquele que já ajudou a Cristo a carregar a cruz, e também um romano, um pagão, que é o centurião romano que dirigiu a centúria ali na morte de Cristo. Esses 3, um romano, um judeu e o discípulo do amor, vão conversar durante o livro em profundos diálogos acerca do verdadeiro significado da morte de Cristo. Vão falar acerca da visão que cada um deles, uma visão romana, uma visão judaico-cristã e uma visão bíblica verdadeira, que é a visão de Deus, que João traz acerca da morte de Cristo. Irmãos, os irmãos precisam ler para que os irmãos vejam que maravilha, como que Deus vai demonstrando, mediante a sua palavra, os enganos prevalecentes com respeito à morte de Cristo, seja do ponto de vista romano, pagão, seja do ponto de vista judaico, do cristianismo, que a visão judaizante perpetrou para dentro do cristianismo, e nós recebemos um legado equivocado acerca da morte de Cristo. E é João, o discípulo do amor, a partir do seu evangelho e das suas epístolas, é que vai então nos falar a realidade
acerca da morte de Cristo, a realidade acerca da redenção. Essa conferência, portanto, nós estamos apresentando alguns pontos essenciais acerca dessa verdade, que é a realidade da redenção de Cristo, a partir de um tema que é o pleno evangelho de Deus. Como que Deus, ele projetou o seu evangelho para alcançar a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. E ontem, nós enfatizamos aqui a grande questão, o grande princípio de que todas as coisas, todos os seres, nos céus, na terra e debaixo da terra, existem em Deus, se movem em Deus. Não é isso que diz lá em Atos 17? Que todos nós nos movemos, existimos e vivemos em Deus. A partir dessa verdade, eu disse que nós falaríamos para os irmãos as grandes mentiras que o diabo divulgou em todo o universo e fez chegar até nós, e que nós vamos então revelar essas mentiras. Talvez aí você no seu lugar ficará um pouco incomodado, porque você vai pensar, no primeiro momento, que o que eu chamo aqui de mentira do diabo, para você é uma verdade de Deus. E é a hora que você vai ter vontade de se levantar e ir embora. Eu vou te pedir em nome de Jesus que você tenha paciência, que você pegue a sua Bíblia e que hoje você comece a analisar. Vamos fazer de fato uma conferência. Vamos conferir a Escritura Sagrada ponto a ponto para que você se certifique da verdade, mediante a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Amém, queridos? E portanto é preciso, para nós declararmos aqui qual é a primeira e grande mentira do maligno em todo o universo, é preciso que nós estabeleçamos, como foi feito ontem, ou pelo menos nós possamos relembrar, qual é o grande princípio geral acerca do cosmo. O cosmo é do universo, de todas as existências que há no universo. O princípio de que nada existe fora de Deus. Os irmãos têm essa clareza no coração, que tudo que existe, existe nele, porque foi feito por ele e para ele, porque todas as coisas foram feitas por ele, foram feitas para ele, e todas as coisas estão nele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17, quando Paulo claramente diz que sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades, e ele vai citando inclusive as hierarquias celestiais, mesmo os homens sobre a terra, porque nos céus e na terra, todas as coisas existem nele. Este é o princípio fundamental da verdade referente a Deus e a sua criação. Quando você pensar em Deus, o Criador, o Eterno, o Imutável, o Único, o Absoluto, o Soberano, quando você pensar em Deus como tudo, e você então pensar também na criação, seja ela em qual nível for de organismo existente em todo o universo, você tem que sempre lembrar desse grande princípio, que todas as coisas não somente foram criadas por ele, mas que sobretudo todas as coisas, elas existem nele, é nele, não é fora dele. Tudo se move nele, tudo vive nele, e como Paulo em Atos 17 se referiu aos poetas gregos, ele disse, como alguns de vossos poetas disseram, que de Deus nós somos geração. Se você tivesse entendimento, e esse é o princípio fundamental de toda a verdade referente a Deus. Alguns ontem devem ter saído daqui dizendo assim, mas será que é isso mesmo? Será que mesmo o diabo existe em Deus? Ora, se Deus é a vida, está muito claramente revelado em João, lembra de 14, versículo 6, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 João capítulo 5, versículo 20, que Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 5, aquele que é desde o princípio, aquele que é o verbo da vida, e a vida que é Deus se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. Se Deus então é a vida, nada que existe
que não tem vida própria, não é vida em si mesmo, não tem vida em si mesmo, não pode existir fora da vida. Este é o princípio fundamental de onde parte toda a reflexão acerca da pessoa de Deus e da sua criação. O que distingue a criatura do Criador? Qual é a grande diferença fundamental que faz o eterno ser o Deus único, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, senão que Ele é a própria vida? Porque se Ele não for a própria vida, então Ele próprio vive a partir de uma vida que não é Ele, e portanto Ele seria subsistente e não seria então aquele que é incriado. Então Ele é a própria vida. A grande verdade da Bíblia Sagrada é que a vida é o próprio Deus. E que essa vida é uma vida criadora. É uma vida que gera. E gera todas as espécies de vida, desde a vida mineral, a vida vegetal, a vida animal, a vida hominal, a vida celestial, de seres celestiais, e tantas outras vidas que nós ainda nem sequer nós conhecemos ou já ouvimos falar. Todo o cosmo existe, se move e vive em Deus. A partir desse princípio, então, estabelecido, é que nós vamos entender quais são vamos colocar as 3 grandes mentiras de Satanás. Essas 3 grandes mentiras é que têm deturpado a verdade ao longo de todos os tempos. Pastor, qual é a grande primeira mentira de Satanás? Sabemos que Lúcifer, ele foi criado perfeito, está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, perfeito eras em todos os seus caminhos, desde o dia em que foste criado. Um querubim belo, cheio de formosura e de sabedoria. Todo o universo gozava de plena ordem, pleno equilíbrio, de plena abundância de vida, de plena vida ou abundância de vida, de manifestação de alegria, de paz, de felicidade. Quando então entrou o pecado no mundo. O pecado ele nasce no coração desse ser de Lúcifer, desse querubim, quando diz a Bíblia em Isaías capítulo 14, versículo 12. Os irmãos poderão ler, poderão acompanhar, poderão anotar. Quando é dito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, tu que dizias no teu coração. E aqui nós queremos pontuar essa frase. Tu que dizias no teu coração. O versículo 12 de Isaías 14 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Fala-se do exato momento da queda de Lúcifer. Nós temos que pensar então nessa queda. Como se deu essa queda? Para que nós nunca jamais possamos ser enganados por qualquer outro tipo de coisa que chamam de pecado e ficarmos então pensando que estamos agradando a Deus quando estamos de mãos dadas com o maligno. O texto sagrado diz: tu que dizias no teu coração. O coração, portanto, é o ponto de partida, é o lugar de onde parte, de onde nasce o pecado. O pecado não é qualquer outra coisa que esteja fora do homem. Você pode fazer uma lista de quantas coisas você quiser, das coisas que você julga ser as mais terríveis. Se elas estão fora do homem, não pode contaminá-lo. Lembra de Marcos capítulo 7, ou de Mateus capítulo 15, quando Jesus disse: tudo o que há fora do homem não o pode contaminar, porque é do coração que procedem. Então, o primeiro princípio que eu quero estabelecer é como que vai nascendo agora no coração de Lúcifer o primeiro engano, porque ele próprio é fruto deste engano inicial. Isso depois vai se desenvolvendo dentro dele, e ele vai gerando uma consciência caída a tal ponto de ter uma verdadeira rebelião. Entretanto, o começo é um engodo, um engano, como aquele que diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E aqui está a primeira grande mentira do maligno. Quando se pensa ou quando se declara de que é possível
uma mera existência, que era Lúcifer, ou que é Lúcifer, ou uma mera existência como são os anjos, ou uma mera existência como são os homens, pensar, julgar, considerar que é possível viver fora de Deus, que é possível viver por si mesmo, que é possível viver para si mesmo, independentemente da vida. Imagine só que Lúcifer, num dado momento, ele começa a dizer: eu vou fazer isso, eu me tornarei semelhante ao Altíssimo, eu tenho condições de a mim mesmo me manter, de ter o meu próprio trono, de ter o meu próprio reino, de ter o meu próprio poder. Aqui é aquela questão da usurpação daquilo que pertence tão somente a Deus. Porque quando a pessoa, quando o ser, ele coloca no seu coração, ele assenta no seu coração, no seu entendimento, o ser igual a Deus, ele gera um espírito de independência de Deus, ele se faz Deus a si mesmo e automaticamente, como resultado, ele acaba roubando de Deus o poder, a glória e o reino de Deus. Porque ele se faz Deus a si mesmo. Então, quando ele convocou os anjos que estavam sob o seu governo, e a Bíblia diz que ele conseguiu a terça parte dos anjos criados, que o acompanhou, todos esses anjos que o seguiram, na verdade, eles foram levados pelo mesmo engano, o desejo de ser semelhante a Deus sem Deus. O engano de considerar que é possível abandonar a Deus. Eu quero lembrar os irmãos do texto que eu citei ontem aqui de Jeremias, capítulo 2, quando Deus diz: ficai estupefatos, ó céus, admirai, ó céus, porque dois males cometeu o meu povo contra mim. O primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E aqui está o pecado. O que é o pecado? Quando um ser criado, ele pensa acerca de si mesmo: eu sou. Na verdade, o único que é Deus. Por isso que ele se chama Yahvé, ou ele se declarou ser eu sou. Quando perguntarem para você, Moisés, quem foi que te apareceu aqui no Monte Horebe, você dirá que o eu sou foi quem te apareceu. O eu sou é aquele que é. Somente Deus é de fato. Todas as criaturas não são em si mesmas, porque elas existem em Deus, elas vivem em Deus, elas se movem em Deus, elas são prole de Deus, elas são geração, foram geradas, procederam, herdaram a vida de Deus nelas, que as faz existir no universo. Então aqui está o pecado original. O que é o pecado original? Ora, é o pecado que deu origem a toda forma de pecados no universo. Esse pecado original, esse pecado enquanto princípio no coração de Lúcifer, é um grande engano. Pastor, mas disso aí eu sabia. Para mim, o diabo nunca me enganou, porque eu sempre soube que é possível, ou que não é possível, viver sem Deus, viver fora da vida. Mas veja que outras mentiras nos levam a esta primeira mentira. A Bíblia diz que a queda de Lúcifer nos céus foi também transferida para a terra. Quero me referir quando Deus restaurou a terra e criou nela o homem, conforme Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Lá estava o homem criado e, de acordo com o texto lá mosaico, o texto de Moisés, é dito então que o diabo lhe apareceu na forma da serpente. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que o diabo disse ao homem: não foi assim que Deus disse, de não comerás de toda árvore que está no jardim, porque se dela comerdes certamente morrerás? E o que a mulher respondeu ao diabo? Não foi assim que Deus disse. Ele não disse de toda árvore não comereis. Ele disse de todas as árvores podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, eu não estou aqui falando sem consciência.
vão pegando o primeiro ponto, a primeira mentira da possibilidade de se viver fora da vida, vai juntando a segunda mentira para chegar na terceira, até nós entendermos o significado real do evangelho. Então, quando a mulher disse ao diabo, Deus disse que se nós comermos esse fruto, nós morreremos. Neste momento surge a segunda grande mentira do diabo. O que o diabo disse? Certamente não morrerás. Qual que é a primeira mentira? Você pode viver sem Deus. Você pode viver alheio à vida de Deus. Você pode viver por si mesmo, para si mesmo, ter a sua própria vida, ter o seu próprio reino, ter o seu próprio poder, ter o seu próprio domínio. Aí você fala, não, mas eu não posso fazer isso, porque se eu sair da vida eu morrerei. Porque Deus disse que certamente eu morrerei. Aí o diabo vem com a segunda grande mentira. É certo que você não morrerá. Ou seja, você vai sair da vida, vai viver por si mesmo, e você não vai morrer, porque Deus está mentindo quando disse que você vai morrer. Isso porque, de acordo com o argumento do maligno, é de que Deus ameaçava os homens ou os seres de morte, porque queria o seu reino apenas para si. Mas até aí, essas duas primeiras mentiras são apenas as bases para se instaurar a grande mentira acerca de Deus. E é este ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que eu quero trabalhar, porque depois que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento, atenção, do bem e do mal, o que aconteceu? O que aconteceu imediatamente? A morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo, ou não entrou? Os animais passaram a morrer, logo Caim matou Abel, e nós passamos a ver um tanto de morte ocorrendo após a queda do homem. Então, se o diabo disse a princípio, atenção, que era possível viver sem Deus, a primeira mentira. Em seguida diz que o homem não morreria se se ausentasse de Deus. Agora que o homem se ausentou, que o homem caiu, que o homem afastou-se de Deus na sua consciência, a morte entrou, e aqui vem a terceira e grande mentira do maligno. Porque de repente o homem ou qualquer outro ser poderia dizer assim, bem, o diabo nos enganou. Ele disse que nós não morreríamos. Mas agora se vê claramente que a morte entrou no mundo. A morte é algo presente e algo real, que todas as criaturas experimentam após a sua queda. É quando o diabo entra e fala, não, na verdade eu contei a verdade para vocês, que não morreria. Mas é porque Deus, e eu quero demonstrar isso para os irmãos na escritura, é porque Deus ficou ofendido. Ofendido com o fato de nós querermos viver por nós mesmos, de vivermos separados de Deus, sem depender dEle, sem prestar contas da nossa vida a Ele. E agora então, porque Ele pode, porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, é maior do que nós, Ele agora está magoado conosco. Ele está também chateado conosco. E Ele está também irado conosco. Ele está valente. E Ele agora está nos retaliando. E Ele vai derramar sobre nós a ira dele. O fato é que é possível sim viver sem Ele. Só que Ele não vai permitir isso. E agora Ele vai derramar toda a sua ira sobre nós. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus mau. Porque Ele é um Deus tirano. Porque Ele é um Deus egoísta. E são palavras do maligno. Porque Ele não pode suportar que suas criaturas sejam verdadeiramente livres. Ele quer que as suas criaturas o sirvam por obrigação, por obediência cega. Ele não nos dá liberdade, Ele não compartilha conosco. E a Bíblia diz então em Ezequiel capítulo 28, na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência, referindo-se a Lúcifer. E ele então, enquanto o pai da mentira, começou a corromper, começou a profanar o nome do Altíssimo. A queda de Lúcifer e a queda do homem
tem sido, na verdade, a disposição caída do coração de Lúcifer de colocar as criaturas contra o Criador por intermédio de mentira, por intermédio de injúria, por intermédio de profanar, de macular o nome de Deus. Não é sem razão que Jesus Cristo ensina seus discípulos dizendo: quando vocês forem orar, devereis orar da seguinte maneira. Primeiro, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? É o discípulo que ora: Senhor, o teu nome tem sido profanado desde o princípio pelo pai da mentira e pelos homens caídos. O teu nome tem sido maculado, o teu caráter tem sido injuriado. Então o teu nome precisa ser santificado. É a vindicação do nome e da santificação do nome de Deus. Do contrário, qual sentido faria você orar a Deus dizendo: Pai, santifica o teu nome? Por que o nome de Deus precisaria ser santificado se ele não fosse primeiramente injuriado, profanado? Se o maligno não tivesse colocado uma grande interrogação sobre o caráter de Deus, colocando o universo a pensar contra Deus, que Deus fosse mau, perverso, tirano, que Deus agora cheio de ira é incapaz de perdoar as suas criaturas. Essa é a terceira mentira. De modo então que alguém poderia dizer: pastor, eu não vejo em tudo isso nenhuma mentira, porque Deus ele é tão poderoso, tão cheio de amor, que ele enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que ele entregou o seu filho para morrer pelo homem, onde quer que ele esteja, desde que esse homem creia no seu nome. E aqui é que está o grande golpe do maligno. Este é um ponto que você precisa considerar e refletir à luz da Bíblia. Porque qual é a ideia que o maligno tem semeado em torno do nome de Deus, sobretudo com respeito à morte do seu filho? É como que ele dissesse: olha, o homem comeu uma maçã lá no Éden, não foi assim? Ou que não tenha sido maçã, tenha sido um figo, ou uma melancia. Não importa qual a fruta que você pensa que foi, ou que você não sabe qual foi. O fato é que você sabe que o homem comeu um fruto, e porque o homem desobedeceu, Deus agora simplesmente não pode perdoar o homem. Ele não pode dizer: eu te perdoo, meu filho, você comeu um fruto, mas tudo bem, levanta e vamos continuar. Ou seja, Deus agora é tido como aquele que não pode simplesmente perdoar o homem. Por isso agora Deus vai expulsá-lo do Éden e ele vai viver todas as misérias sobre essa terra em razão da sua desobediência. Mas de repente Deus fala: não, mas eu tenho uma saída. Eu vou perdoar todos vocês. Mas eu não vou perdoar como quem simplesmente perdoa, porque eu não posso perdoar sem derramar a minha ira sobre alguém. É neste momento então que o maligno vai acusar a Deus de trazer o seu filho como sendo o substituto para que Deus derrame sobre o seu filho a sua ira. Pastor, mas é mentira que Jesus Cristo é nosso substituto? Não, não é mentira. A mentira está exatamente quando se diz que Deus, não podendo perdoar o homem, ele precisa que alguém pague a conta para ele, porque ele não é capaz de perdoar. Vocês já pensaram acerca do perdão? Seria verdadeiro perdão alguém falar assim: olha, eu te perdoo pelo que você fez, desde que outro pague a sua conta. Isso seria perdão? Seja honesto. Não é porque nós estamos falando acerca de Deus que você vai achar: não, assim é justo. Eu não estou perguntando se é justo ou se não é justo. Eu pergunto: o perdão, ele é condicional? Ele pode ser condicionado ao pagamento? Eu perdoo, mas você tem que pagar. Sim, mas eu não posso pagar porque eu sou o pecador? Não, tudo bem, mas outro deverá pagar no seu lugar. Ora, se outro paga a sua dívida, há perdão? Não há perdão. Ora, pastor, mas eu aprendi a vida toda que Deus exigiu do homem a morte, enquanto o pagamento da sua dívida.
E que Deus, porque ama o homem, proveu um substituto, e agora o seu filho vai pagar a conta para Deus no lugar do homem caído. Ou seja, Deus perdoa e ao mesmo tempo requer o pagamento da dívida. Deus perdoa, mas exige o pagamento. Essa relação de perdoar e exigir faz de Deus um Deus que não pode ser chamado de amor. E eu quero demonstrar para os irmãos que isto é uma grande mentira do maligno, o que faz os homens terem uma falsa e uma equivocada imagem acerca do caráter de Deus. Vamos por etapa então? Vamos lá? O que Deus fala acerca de si mesmo? Vamos fazer uma conferência nas Escrituras e a própria Escritura vai nos levar ao entendimento desta grande verdade. O que Deus fala acerca de si mesmo? Primeira Epístola de João, abra sua Bíblia. Primeira Epístola de João. O que Deus fala acerca de si mesmo? Qual é a revelação que Deus na Escritura Sagrada traz acerca do seu próprio caráter? Precisamos conhecer a Deus à luz da Escritura e não à luz do judaísmo, tampouco à luz do cristianismo caído. Essa noite é uma noite de conferência. Vamos conferir ponto a ponto o que Deus fala acerca de si mesmo. Capítulo 1 do Evangelho, da primeira Epístola de João, versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso é princípio. Você crê nisso? Deus é luz. Deus é luz e nele tem alguma treva? Então, quando você pensa em Deus, Deus é luz, esta é a revelação que nós recebemos dele, é a mensagem que da parte de Cristo nós ouvimos e anunciamos. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, primeiro ponto, você não pode aceitar e nem permitir que haja em Deus, aquele que é a luz, qualquer traço ou sombra de trevas. Pastor, mas o que seria então essas trevas? Para eu poder entender que Deus é luz e nele não há trevas, o que são essas trevas? Veja no capítulo 2 de 1 João, versículo 9, ainda mesmo nessa mesma página, capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas... Ou seja, qual é um traço das trevas? O ódio é um dos traços das trevas. Então, se Deus é luz e nele não há treva, em Deus não há ódio. Existe ódio em Deus? Deus é luz. Então, se não há ódio, só há o quê? Então, sinônimo de luz, amor. Sinônimo de trevas, ódio. E qual é a consequência fatal e imediata do ódio? Aí no capítulo, nesse mesmo livro, capítulo 3, vamos ler do versículo 11 ao 13. Vai colocando na sequência: trevas igual a ódio, igual a, capítulo 3, versículo 11 a 13. Encontraram? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós temos as trevas, em que está o ódio, e que vai gerar como consequência o quê? Amados, a mensagem que dele temos ouvido é que devemos nós amarmos uns aos outros. Mas não devemos amar uns aos outros como Caim fez. Caim era de quem? De Deus ou do diabo? Caim era da luz ou das trevas? Devemos nós amar, não conforme Caim, que sendo do maligno, odiava seu irmão. Então Caim estava nas trevas, Caim odiava seu irmão e ele o matou. Qual é a consequência? Trevas, ódio, morte. De onde procede as trevas? Do maligno. O que procede das trevas? O ódio.
E o que procede do ódio? Amados, em nome de Jesus, vamos recitar isso. Vamos confessar, vamos compreender. Se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, então onde estão as trevas? No maligno. Caim era do maligno. Coloque de um lado Deus, do outro o maligno. É isso que nós devemos compreender. Deus, de um lado, é luz. Do outro, o maligno e as trevas. Então nós temos Deus, que é luz, que é o quê? Amor. Nós temos o maligno, que está nas trevas, que nós temos o ódio. E então, se é o maligno, as trevas, o ódio, o que vem em seguida? A morte. A morte está em quem? De onde procede a morte? Por que a Bíblia diz que enviando Deus, atenção, o seu Filho ao mundo, Deus o enviou para destruir as obras de quem? Do diabo. Então Cristo veio para desfazer as trevas, o ódio e a morte. Razão porque está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. O último inimigo que Cristo vai vencer, quem é? Então a morte procede de quem? De quem? De quem mais? Das trevas. De quem mais? Do ódio. Se os irmãos compreenderem esse princípio, maligno, trevas, ódio e morte, nunca nós vamos conferir a Deus o ódio, ou que seja a violência e a morte, ainda que seja qualquer tipo de morte, ainda que seja a própria morte eterna. Vamos verificar agora o que Deus fala acerca de si mesmo. Ele é luz. Ponto 2, 1 João capítulo 4. Nós vimos que Deus é luz. Quando você fala que Deus é luz, você sabe que nele não há treva nenhuma. Se não há treva, não há ódio. Se não há ódio, não há morte. Concordam com isso, todo mundo? Capítulo 4, versículo 8 de 1 João. O que Deus fala acerca de si mesmo? Versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor? Então, se Deus é amor, ele não pode ser ódio. Se é ódio, não pode ser violência. Se não é violência, ele não pode ser morte. O que eu posso entender acerca de Deus? Deus é amor. Conforme nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia. Vamos acompanhar o raciocínio das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 13. Versículos 4 em diante. Deus é o quê? Não, primeiro ele é o quê? Luz. E nele não há treva. A treva só pertence ao maligno. Das trevas vem o ódio, do ódio vem a morte. Deus é luz, nele não há treva. Deus é amor. E o que é o amor? Você quer saber quem é Deus? E essas verdades acerca de Deus é que foram não somente escondidas pelo maligno, como foram distorcidas. Se Deus é amor, olha aí o caráter de Deus. Capítulo 13, versículo 4 de 1 Coríntios. O amor é paciente. Só uma perguntinha. Você aprendeu no cristianismo, pela pregação do evangelho, que Deus é paciente? Pode falar. Eu ouvi, pastor, sim, Deus é paciente. Mas vamos falar. Vocês ouviram ou não? Foram ensinados, irmãos? Deus é paciente. Paciente. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos prosseguir. O amor é benigno. Aprenderam que Deus é bom? Que Deus é do bem? Sim ou não? O amor não arde em ciúme. Ele não fica ofendido. Ele não fica doído, doente, quando ele vê uma de suas criaturas indo para o outro lado. Ele não arde em ciúme. O ciúme, ele é violento. Já conheceram uma pessoa ciumenta? Quem já viu uma pessoa ciumenta? Ciumenta, ciumenta, ciumenta. Para de ser assim tão ciumenta. Desse jeito.
Ei, pessoal, quem já conheceu uma pessoa ciumenta? Uma pessoa que arde em ciúme. O amor, ele arde em ciúme? Deus é paciente? Deus é benigno? Deus arde em ciúme? Continuando. O amor não se ufana, não se incha, não se ensoberbece, não se orgulha. Vocês não sabem que Deus não é assim, não é? Mas vamos continuar. Versículo 5. O amor que é Deus não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Deus procura os seus próprios interesses? Hã? Não. E aquela história que vocês já ouviram muito e devem ouvir até hoje, e devem até concordar com elas, que se você não aceitar a religião tal, você vai para o inferno. Já ouviram isso ou não? Chega para qualquer cristão do cristianismo, e pergunta assim, qual é a condição precípua para a salvação do homem? Não, para a salvação do budista, o que ele vai dizer para você? Que ele se converta ao cristianismo. Lá ele não pode ser salvo. Porque este Deus aqui do cristianismo, ele busca o interesse próprio e exige que todos façam deste modo. Pastor, não é assim. Calma, vamos prosseguir. Ao longo dos textos, os irmãos vão entendendo. Versículo 5, no finalzinho. O amor não se exaspera. Deus se exaspera? Deus se exaspera? O que é se exasperar? Se irritar. Deus se irrita. Vocês aprenderam sobre o caráter de Deus, que Deus não se exaspera? Irmãos, Deus não se exaspera. Já ouviram isso? Vocês foram ensinados assim? Vamos falar a verdade, só a verdade. De mentira basta o maligno. Deus se exaspera? Olha o finalzinho do versículo 5. O amor não se ressente do mal. Deus fica ressentido? Ai, o homem comeu da maçã. Eu falei, Miguel, vem cá, Miguel. Eu falei para ele não comer, Miguel. Aí Miguel falou assim, mas oh Deus, me fala uma coisa. O que tem a maçã? Ou a árvore, o fruto? O que tem? Não, não tem nada. Eu só quero saber se o homem é capaz de me obedecer. E eu descobri que o homem não é capaz de me obedecer. E agora eu estou ofendido. Eu estou ressentido do mal sofrido. E Miguel pergunta, e agora? O que você vai fazer, Deus? Agora? Agora eu vou ter que jogar esse indivíduo dentro de um lago de fogo por todas as eternidades sem fim. E vou colocar demônio com ele, vou tacar enxofre. E o demônio vai vir com um garfo para ficar furando ele. 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 sextilhão de anos. Pelas eternidades. E a alma gemendo, e o fogo queimando, e o diabo gritando, e as almas gemendo, e o verme não morre, o bicho não morre. Por quê? Porque estou ressentido. Mas o Senhor não disse que nos amava e deu o seu filho? Dei! Mas eles também não aceitaram. Então eu continuo ressentido porque eles não aceitaram. Bem, mas o texto diz que o amor, que Deus é amor, e que o amor não se ressente do mal. Será que eu devo ou não aplicar estas características e atributos do amor àquele que é amor? Devo ou não devo? Pastor, então você quer dizer que Deus não fica furioso conosco? Que Ele não fica irado conosco? Que Ele não derrama sua ira sobre nós? Bem, esse Deus aí pode até fazer isso, mas não é este de quem é dito que Deus é amor, cujas características e atributos estão aqui em 1 Coríntios capítulo 13. O que nós temos aprendido em relação a Deus, contrário a essas características, são palavras do demônio, que quer que você sirva a Deus pelo medo. Quer que você se incline a Deus com medo da sua ira. Que você o tenha como um Deus irado, um Deus iracundo, um Deus perigoso, um Deus que mata. Agora eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 15.
Vamos só nos recordar rapidamente que Deus é luz e nele não há treva. Não há treva. De onde vêm as trevas? E das trevas? E do ódio? A morte. A violência que gera a morte. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Eu quero que os irmãos vejam aqui rapidamente essa relação. Capítulo 15 de Evangelho de João, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Olha que coisa interessante. Nisto é glorificado o meu Pai. Quando ele diz nisto, é porque ele ainda vai falar em que é glorificado o Pai. Nisto é glorificado o meu Pai, vírgula, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Diga para o seu irmão assim, olha, Deus, diz para o seu irmão, Deus, ele é glorificado nisto. Pergunta para o seu irmão, em que? Aí você responde, que você dê muitos frutos. Diga para o seu irmão, você tem que dar fruto. E diz para o seu irmão assim, e somente quando você der fruto, diga para o seu irmão, e somente quando você der fruto, você será discípulo dele. Não há discipulado sem o fruto requerido. Ser discípulo é seguir. Se Deus é luz, eu devo seguir a luz. Se o maligno é treva e eu seguir as trevas, eu sou discípulo de Satanás. Aí como é que eu sei se eu sigo as trevas ou a luz? É que a luz só gera o amor. E as trevas só geram o quê? O ódio. Se você anda no ódio, no aborrecimento, então você é discípulo do maligno, como era Caim. Mas a vontade de Deus, Deus é glorificado nisto, em que deis muitos frutos, e somente quando produzirmos muitos frutos, versículo 8, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem quer ser discípulo de Cristo aqui? Então tem que produzir fruto. Que fruto é esse? Versículo 9. Como o Pai me aborreceu, porque Deus é um ser aborrecido. Deus é aborrecido, não é não? Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu, olha a corrente aqui da luz. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Diga para o seu irmão, permanecei no amor. Permanecei no amor, é permanecer na luz. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 12. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. A pergunta é, Deus é amor? E qual é a maior manifestação de amor? É exigir que você pague o seu pecado. Porque eu estou aborrecido, estou ressentido do mal. Mas como eu sou bondoso, eu sou amor, quero provar para vocês, eu vou perdoá-los na condição de que outro pague a dívida de vocês. Mas alguém vai ter que pagar. Isso é amor? O que é o amor? Ninguém tem maior amor do que este. A maior expressão do amor não é aquela que exige o pagamento. É aquela que se dá, que se doa, que se entrega. O amor não está exigindo, o amor está se entregando. O amor está se doando. Pastor, mas que ele pagou a minha dívida, eu tenho certeza que pagou. Com certeza ele pagou a sua dívida. A questão é quem cobrou a dívida de você. Quem é que está requerendo, quem é que está exigindo e com que base esse ser exige a sua morte. E Deus tão carinhosamente veio pagar a sua dívida. Agora, o que Deus fala acerca do diabo? O que Deus fala acerca de si é que ele é luz,
nele não há treva nenhuma, de que ele é amor, e é um amor que não se ressente do mal, que não é iracundo, que não se exaspera. Não é isso? Agora, e o que a Bíblia, o que Deus fala acerca do maligno? Vamos lá? 1 João capítulo 3. Vamos entender tudo, viu, irmãos? Até domingo, vamos entender toda essa mensagem. Fiquem tranquilos. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 5 em diante, o que Deus fala acerca do maligno. Se você discernir o caráter de Deus e o caráter do maligno, o evangelho vai ficar claro para os seus olhos. O que Deus fala acerca do diabo? 1 João, queridos, me perdoe, tá? 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou, que Cristo se manifestou. Quando Cristo se manifestou ao mundo, para que ele veio? Para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Deus é luz, Deus é amor e Deus é justiça. Nele não há pecado. E ele veio exatamente para desfazer as obras do maligno, que são trevas, que são ódio e que é trevas, são trevas, é ódio e é morte. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Deus, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Diga para o seu irmão, não se deixe enganar. Existe algum engano? Existe engano? Não vos deixeis enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, como Deus é justo. Não se engane. Luz, amor, justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, Deus é justo. Nós então praticamos a justiça, somos também justos, porque Deus é a fonte de toda justiça. Olha o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Cuidado com as interpretações desse texto, porque logo você vai se perguntar, então, a irmã fulana aqui usa brinco, ela vive pecando, então procede do diabo. Aqui está falando do pecado enquanto a natureza de rebelião de Lúcifer. Esse pecado original, que são trevas e que vai gerar o ódio e vai gerar o homicídio, como foi o caso de Caim, que matou a seu irmão. Então veja que está dizendo que o Deus, ele é fonte e origem da justiça, enquanto que o maligno é fonte e origem do pecado. Quando nós lemos em 1 João capítulo 3, nós vemos a origem do mal e a origem do bem. Se você vive pecando, então essa origem sua é do maligno. Se você pratica a justiça, essa origem é de Deus. Olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, não é origem, não é fonte, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Pastor, mas é difícil entender isso porque fala de justiça, fala de pecado, mas não discrimina o que é a justiça e o que é o pecado. Então, continue a ler no versículo 11 em diante. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ou seja, o mundo é do maligno, por isso que o mundo nos odeia. Ou pelo menos nos odeia, não. Ou pelo menos odeia a todos aqueles que, sendo nascidos de Deus,
eles vivem na prática da luz, na prática do amor, na prática da justiça. Então há um conflito entre o maligno e Deus, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Os irmãos percebem que quando fala do amor e do ódio, você vai ver o amor se doando constantemente e o ódio, aquele que, porque odeia, ele persegue e ele então, como Caim, assassina, matando assim o seu irmão. Então a grande mentira final do maligno acerca disto é que Deus agora, irado por causa da queda do homem, atenção para esse detalhe, agora vai lançá-lo no lago de fogo. Mas porque Deus é bom, porque Deus é amor, ele vai perdoar o homem em duas condições. Primeiro, que alguém pague a sua dívida. E ele propõe que o seu filho pague a dívida. E agora que o filho dele pagou a dívida, este homem agora, pecador caído, deve aceitar a Cristo, senão também, embora tenha sido pago, não terá sido pago. Você vai ter que pagar a sua própria dívida. Com isso, as pessoas agora pensam, poxa, mas se Deus é amor, como pode ele perdoar o homem e ao mesmo tempo derramar sobre o homem a sua ira? E aqui neste momento é que nós vamos entender um ponto que é essencial do Evangelho. Quais eram as forças que agiram durante a morte de Cristo, que trabalharam contra Cristo, que feriram a Cristo? O cristianismo e o evangelho caído dizem que naquele momento Deus estava derramando sobre o seu filho a sua ira. Vocês já ouviram isso? Não é uma verdade prevalecente no cristianismo? Que Deus estava derramando a sua ira sobre o filho? Eu quero então convidar os irmãos para fazerem a verificação de o que de fato aconteceu quando Cristo estava sendo crucificado, ou desde o seu nascimento, quando começou todo o processo de perseguição, até o clímax da sua morte. Vamos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37 em diante. Jesus está conversando aqui com os líderes religiosos judeus. E ele diz assim para eles: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus disse para os judeus: vocês são descendência de Abraão. Contudo, esse contudo vai criar um contraste de ideias, não vai? Sendo eles descendência de Abraão, contudo eles procuravam o quê? Contudo, procurais matar-me. Por quê? Por que que eles queriam matar a Cristo? Porque a minha palavra não está... Ora, isso implica o quê? Que a palavra de Deus no coração vai gerar profundos sentimentos de amor, de perdão e de bondade. Porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma, nele não há ódio. Enquanto que do maligno procede as trevas, o ódio e a morte. Cristo diz: vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vocês. Então o sentimento de ódio e de morte é a ausência da palavra de Deus no coração. Onde a palavra de Deus entrar no coração, vai entrar a luz, vai entrar o amor, e portanto esse sentimento de morte não existirá. Versículo 37, vocês são descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém
fazeis o que vistes em vosso pai. Olha o contraste, eu quero que os irmãos verifiquem o contraste. Eu, Jesus, falo das coisas que eu vi junto ao meu pai. E vocês fazem aquilo que vocês aprenderam com o vosso pai. Questão de origem, questão de fonte. Deus é luz, o maligno é trevas. Entenda isso. Há duas fontes no universo. O filho, ele fazia e falava tudo o que ele tinha visto no seu pai, ao passo que aqueles que queriam matá-lo procedia conforme aquilo que eles haviam visto no seu pai. Olha o versículo seguinte, versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, ora, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. E assim não procedeu Abraão. Veja só o discurso contraditório dos judeus. Diziam: nós somos filhos de Abraão. E Cristo disse: vocês falam que são filhos de Abraão, mas se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês não deveriam praticar as obras de Abraão? Porque qual é a ideia aqui? A ideia é de origem. Então, por exemplo, se tem uma semente de manga, e você planta aquela semente, o que vai nascer? Um pé de manga, uma mangueira, que vai produzir o quê? Abacate. Não é isso? Questão de origem. Se vocês são filhos de Abraão, deveriam praticar o quê? As obras de Abraão. Contudo, vocês estão querendo me matar. Será mesmo que vocês são filhos de Abraão? Esta é a questão. Veja o versículo seguinte, o versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então mudaram de Abraão para Deus. Mas aí vem a contradição do discurso. Nós somos filhos de Deus. Ah, muito bem. Se são filhos de Deus, então está resolvido. Porque Deus é luz. E Deus é amor. Então, se são filhos de Deus, só vai sair daqui o quê? Luz e amor. Aí Jesus responde no versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Os judeus queriam fazer o que com Cristo? Amar. Amar a Cristo. Abraçar a Cristo. É isso? Eles queriam matar a Cristo. E o Pai queria o quê? Matar a Cristo. Queria. Ele está ferido. Ele está machucado, está ofendido. Não. O Pai me ama. Então vocês querem me matar porque vocês estão fazendo as obras do vosso pai. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês haveriam de me amar, porque o Pai me ama. O Pai não quer me matar. Olha o versículo seguinte, o versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ou seja, Deus tem uma linguagem. O Filho, como expressão de Deus, tem uma linguagem. E qual que é a linguagem de Deus? Por que os homens daquele tempo não podiam compreender? Não é a mensagem, é a linguagem. Por que eles não podiam compreender a linguagem? Ele vai dizer aqui, olha, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, porque nele não há verdade. Ou melhor, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha direitinho. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos, porque ele é homicida desde o princípio. Quem é homicida desde o princípio? O maligno, as trevas
o ódio, a morte, o homicídio. E agora, esses homens queriam matar a Cristo. Por que eles queriam matar a Cristo? Ora, porque o pai deles era o diabo, que produz o quê? As trevas. De onde vem o quê? O ódio. E se segue o quê? A morte. Se fossem de Deus, eles haveriam de amar. Os irmãos percebem claramente de onde procede as trevas, o ódio e a morte? Agora, quando Jesus então foi morto, era dito: vocês querem me matar porque querem satisfazer os desejos do vosso pai. De quem era o desejo de matar o Filho de Deus? O maligno, desde o princípio da sua queda, que ele planejou destruir a Deus. Ah, se ele pudesse pegar a Deus e matá-lo e destruí-lo, ele faria. Como não pôde, no início ele começou a falar muitas coisas contra o caráter de Deus, levando a criação de Deus a olhar a Deus como se Deus fosse um Deus mau, perverso, tirano, incapaz de perdoar verdadeiramente, e foi criando aquela imagem de Deus, até que Deus então, num dado momento, todo mundo e o universo olhava para Deus como se Deus, nós temos que obedecê-lo e temos que amá-lo por causa do medo que eles tinham de Deus. Os irmãos entendem? Queridos, o próprio Antigo Testamento, os escritos de Moisés, não sei quantos já leram o Antigo Testamento com atenção, vão perceber que mesmo os homens de Deus do passado não escaparam a esse erro, que pelo fato de eles não terem o esclarecimento. Quando você lê o Antigo Testamento, o que você vai encontrar lá? Um Deus bom ou um Deus mau? Depende. Bom para quem? Para o seu povo. E nem sempre. E nem sempre. O meu povo eu sou bom, vou dar a melhor terra, as melhores frutas, os melhores rios. Mas se vocês não cumprirem, vocês vão sentir o peso do meu dedo. E para as outras nações? Deus mandava, entre aspas, né? O Deus do Antigo Testamento mandava Moisés, Josué entrar nas cidades e matar. Matar a quem? A velhos, jovens, crianças, mulheres, animais. Para limpar. E Deus mandava o seu anjo indo na frente com a espada, cortando o pescoço de gente. Lembra do episódio lá quando aconteceu a entrega das tábuas da lei, que o povo estava lá adorando aquele bezerro de ouro? O que o Deus de Moisés mandou fazer? Mandou que a tribo de Levi entrasse no arraial e matasse. Matem seus amigos, matem as crianças, matem a todos que vocês encontrarem. Pastor, mas vem cá, não estou entendendo. Se o Antigo Testamento diz que Deus ordenou que tudo isso se fizesse, está errado? Você vai discordar, então, de Moisés e dos profetas? Não, não vou discordar de Moisés e dos profetas. Eu tenho que concordar com Deus. Porque quando no Antigo Testamento Moisés falava em nome de Deus, o fato é que Moisés não conhecia a Deus. O fato é que Moisés, ele interpretava toda a sua história, a história enquanto um homem plantado no tempo e no espaço, um homem que liderava uma nação, como ele interpretava a vicissitude da vida, na vida diária, nas suas lutas contra os povos, quando saiu ali do Egito, sendo eles peregrinos no deserto e entrando na boa terra. Como que Moisés interpretava tudo isso? Pastor, mas eu penso que Deus estava guiando o povo, porque está dito claramente que Deus ia na frente do povo e ordenando que matasse, que destruísse, que queimasse. Bem, para eu saber exatamente se de fato Deus é aquilo que Moisés disse que era, eu só tenho uma única maneira. Perguntando para quem? Para o próprio Deus. Sim ou não? Agora, eu não sou obrigado a ficar nesse conflito entre Antigo e Novo Testamento. Eu não sou obrigado a olhar para o Deus de Moisés e ver um Deus violento, e olhar para o Novo Testamento e ver um Deus de amor.
E tem mais, eu também não posso fingir que eu não estou vendo o Deus de Moisés. Não, eu, enquanto aquele que creio em Deus e na sua palavra, eu preciso de discernimento, para que eu não venha naufragar da minha fé. E para tanto, eu preciso perguntar para o Deus das Escrituras, quem de fato Ele é, e por que Moisés não falou dele conforme deveria de fato ter falado. Então, primeiro ponto, em João, Evangelho, capítulo 1, versículos 17 e 18, nós temos a resposta. Os irmãos sabem que a lei que foi dada por Moisés se refere aos seus 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a lei. O texto diz assim, versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Pastor Renato, por gentileza, você me auxilia aqui? Você pode deixar sua Bíblia aí? Fica bem aqui em cima aqui, por gentileza. Você vai representar Moisés, tá bom? E vou chamar o Noel. Você vai representar Jesus Cristo. Por gentileza, fica aqui em cima. Bem aqui, ó. Isso. Nós temos aqui 2 personagens. Vixe, mas Moisés cumprimentando Jesus Cristo. Rapaz, mas que maravilha. Nós temos aqui, atenção, nós temos 2 personagens bíblicas. Nós temos aqui Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E nós temos aqui Jesus Cristo. Perfeito? Vamos então ver o que diz a Escritura sobre Moisés e sobre Jesus Cristo. Versículo 17. Porque a lei que conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 a 11, diz que é o ministério de quê? Da morte. E o ministério de quê? Da condenação. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 7 a 11, a lei é o ministério da morte e da condenação. Porque a lei que é o ministério da morte e da condenação foi trazida por intermédio de quem? Graças a Deus. A graça, não é a lei, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Eu pergunto, a lei foi dada por intermédio de Cristo? Cristo trouxe o ministério da condenação e da morte? Eu pergunto, a graça e a verdade vieram por meio de Moisés? Então aqui há 2 coisas distintas que nós devemos entender. Olha o que o Novo Testamento nos ensina acerca disso. Mas pastor, não estou entendendo, o que tem a ver? Tem alguma dicotomia? O que implica dizer que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo? Ora, implica no versículo seguinte, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés viu a Deus? Não viu? Mas, e como é que ele pode falar de Deus se ele não viu a Deus? Ele pode falar com exatidão acerca de Deus? E quando ele fala que Deus disse, Deus falou e Deus mostrou lá nos livros dele do Antigo Testamento, será que ele fala com exatidão acerca de Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Mas e Jesus Cristo pode falar? Olha o que diz o restante do texto. O Deus unigênito, que está onde? No seio do Pai. Foi quem? Por que diz que o Deus unigênito está no seio do Pai? Por que seio do Pai? Por que no seio? Qual era a relação que Moisés tinha com Deus? Moisés viu a Deus? Comia com Deus? Dormia com Deus? Conhecia o coração de Deus? Os sentimentos de Deus? Nada disso. Mas e onde estava o filho? No seio. Onde mais? No coração. Onde mais? Nas entranhas. Ou seja, o filho pode falar exatamente quem é o pai, porque ele está no seio. A relação é de vida, é uma relação orgânica, é relação de unidade de vida. Então, enquanto que Moisés não viu a Deus e tinha uma relação meramente de teofanias e de visões,
o Filho que está no seio do Pai foi quem o revelou. O que significa? O Filho foi quem o revelou. Ou o que implica? Moisés não revelou a Deus. Ou revelou? Então eu posso conhecer a Deus nas páginas do Antigo Testamento? Pastor, isso é estranho para mim. Vamos ler mais um texto. Moisés pode ficar aí. E Jesus Cristo também. 1 João, por gentileza, tá, amados? 1 João, capítulo 5. 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Vocês sabiam que o Filho de Deus veio? Quem sabia? Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Glória a Deus. Fica aí firme, Filho de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado entendimento. O Filho de Deus, não é Moisés. Moisés não deu entendimento para ninguém, porque ele próprio não viu a Deus, e a relação que ele tinha com Deus era relações de visões, de êxtases, de arrebatamentos, de teofanias, coisas que estão na esfera ainda de uma mente não esclarecida. Ora, este não. Este ele veio do seio, do coração, das entranhas do Pai, e ele veio e nos tem dado o quê? Você tem recebido entendimento. Mas entendimento para quê? Para, lê o texto, entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Mas Moisés deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro? Então não era o verdadeiro? Bem, ele falava em nome do Deus verdadeiro. Só que Moisés não tinha condições de falar com exatidão. O tempo não lhe permitia, era o tempo da infância, era o tempo da menoridade, era o tempo dos rudimentos. Era um tempo em que os homens não conheciam ainda os maiores valores de um homem crescido e maduro, de uma humanidade crescida e madura. Agora este nos trouxe entendimento. Jesus Cristo nos trouxe entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, você quer conhecer o Deus verdadeiro? Então, é em Jesus Cristo. O restante do texto diz: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro? Peraí. Então, se ele veio nos trazer o entendimento para discernirmos o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é Ele próprio, é Jesus Cristo, não é isso mesmo que diz ou não? E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, entre o Deus de Moisés, que nos foi trazido por meio de sombras, e o Deus revelado na pessoa de Cristo, que é o verdadeiro, a quem eu devo de fato seguir? Aquele que mandou matar as crianças, jovens e adultos e mulheres e animais? Ou aquele que diz: não resistais ao perverso? Quando o perverso te ferir na face direita, oferece a outra face para ele. Há uma diferença ou não há diferença? Um dia pegaram uma mulher em flagrante adultério, e aí invocaram o nome de Moisés. Levaram a mulher aos pés de Cristo e disseram: olha, essa mulher foi pega no flagrante de adultério, e Moisés na lei manda matar. Moisés manda matar. E tu o que dizes? Aí o que Jesus falou? O que ele falou? Você sabe, não? Eu também não te condeno. Eu não te condeno. E Moisés falou o quê? Atira a pedra. E Jesus falou o quê? Não. Eu não te condeno. Moisés, fala. Atira a pedra. Não. Eu não te condeno. Atira a pedra. Não atira a pedra. Eu não te condeno, nunca. Atira a pedra. Não atira a pedra. Esquece da pedra. Eu não te condeno.
Em que está a diferença? É que o Deus verdadeiro veio em carne para nos mostrar o Deus verdadeiro. O Deus da igreja é Jesus Cristo. Então nós somos contra o Deus de Moisés? Não, o Deus de Moisés é o Deus de Jesus Cristo. O problema não está em Deus de Moisés, está no Moisés de Deus. O problema está na visão de Moisés, no olhar de Moisés, no entendimento de Moisés, que não viu a Deus e não podia compreendê-lo, porque ainda não havia chegado a plenitude do tempo, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos condenar, mas para nos resgatar da maldição da lei, e nos concedeu o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Conhecer o caráter de Deus é necessário para que nós possamos segui-lo em amor. Alguém faz a pergunta, pastor, mas então, se não foi Deus, porque Deus é luz, porque Deus é amor, porque nele não há treva nenhuma, porque nele não há ódio, porque nele não há morte, então quem foi, ou quem é que requer, ou que requereu a morte do homem? Porventura não está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando diz que Deus falou, certamente morrereis. E nós temos que fazer a leitura correta, porque até a nossa leitura já é induzida pelos enganos, que logo a pessoa lê como se Deus estivesse dizendo, se você comer, eu te matarei. Mas lá no texto não diz isso. Há uma advertência e uma asseveração. O fato é, o homem tão logo tocasse o conhecimento do bem e do mal, fatalmente ele morreria. O morrer como a consequência do seu ato. A pergunta é, quem é que requer e que exige a morte do homem? Quero ler com vocês alguns versículos que respondem a essa pergunta. Quem é que requer a morte? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Porém, ao contrário, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, da parte de Deus, o que o homem tem? O que pode ser conferido a Deus? O salário do pecado. Deus está exigindo a morte do homem. É isso? Deus está exigindo e requerendo a morte do homem, é isso? Não, da parte de Deus é o dom gratuito de Deus. É um dom, a vida eterna é um dom, é uma dádiva de Deus e é gratuita. Deus está sempre ministrando vida gratuita a quantos desejarem. O Apocalipse termina com as belas palavras dizendo que quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem tem sede, onde quer que esteja, beba de graça, porque a vida eterna é um dom gratuito da parte de Deus. Nada além disso pode ser conferido a Deus, a não ser um Deus que está com as mãos estendidas, sempre pronto para abençoar. As minhas mãos, disse Deus na palavra de Isaías, não estão encolhidas para que não possa abençoar. Agora, o salário do pecado é a morte. A morte é um salário que deve ser pago. Para quem? A morte é um salário que deve ser pago para quem? Para o pecado. Mas como é que eu vou pagar a morte para o pecado? A morte, o salário do pecado é a morte. Como é que eu posso fazer isso? Vamos ler aqui rapidamente. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem é que tem o poder da morte? Quem é que anda querendo ceifar as pessoas? Aí veio Cristo, ele se tornou participante de carne e sangue, para que por meio da sua morte, ele pudesse destruir quem?
aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tem o poder da morte é o diabo. Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja que da parte de Deus é enviar o seu filho para que por meio da sua morte ele pudesse primeiro destruir aquele que tem o poder da morte. Que não é o pai, é o pai? É o pai que tem o poder da morte? É o diabo. E além de destruir aquele que tem o poder da morte, ele veio fazer o que mais? Livrar aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então é aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e os homens escravizados, porque o diabo impondo sobre o homem essa ameaça constante, dizendo: você vai morrer e eu vou te matar, e os homens vivendo debaixo dessa escravidão das mãos desse que tem o poder da morte. Aí veio o Cristo de Deus para livrar os que estavam sujeitos a essa escravidão pelo pavor da morte e destruir aquele que tem o poder da morte. E a pergunta é: como é que o diabo, que tem o poder da morte, que requer como salário dele a morte do homem, como é que ele pode fazer essa exigência? De que maneira? Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 7, versículos 8 a 11. E abra também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. Romanos capítulo 7, versículos 8 e 9 diz assim: mas o pecado, lembra que o salário do pecado é a morte ou não? O salário do pecado é a morte. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, veja que o pecado ele toma ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Veja que fala aqui sobre o pecado, sobre o mandamento e sobre a morte. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que o pecado ele toma ocasião pelo mandamento, e que o pecado ele prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento ele me matou. Ou seja, o diabo, aquele que tem o poder da morte, ele se apropria da lei, mesma lei de Deus, que é santa, justa e boa, para dizer: Deus, é o seguinte, está vendo aqui o Jailson? Pois é, ele é pecador, não é? Porque ele transgride a lei, ou transgrediu a lei. O que Deus pode fazer? Fala: não, é verdade, ele é. E aí aquele que tem o poder da morte fala assim: então, ele deve morrer. É o maligno que exige a morte. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, no exato momento em que se fala sobre a vitória de Deus sobre a morte, é dito o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Ou seja, a morte será derrotada. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é? Onde está a força do pecado? O pecado não requer a morte, o salário do pecado não é a morte. E onde é que está essa força para exigir isso? Por isso que o pecado, prevalecendo-se do mandamento, me enganou e me matou. Porque o pecado, o diabo, tomando o mandamento, ele diz: olha, você pode viver à altura dessa lei santa, justa e boa. Quando o homem se propõe, por meio do engano, porque apropriando-se do mandamento, ele me enganou, vai o homem agora na tentativa de viver uma vida justa, boa e santa, porém com as suas próprias forças. O homem, ele deixa de perceber que ele é um rebento de Deus.
Ele deixa de perceber que ele é um ramo da videira e que sem Deus ele não pode produzir o fruto, que é amor, que é vida, que é perdão, que é graça, que é compaixão. Quando o homem ele se envereda pelo caminho do guardar os mandamentos, ele se engana, se afasta de Deus, se torna independente e cai no ministério da condenação e da morte. E aí o pecado, prevalecendo-se do mandamento, nos conduz à morte, cumprindo assim o seu ministério. O ministério da lei é da condenação e da morte. Então quem requer e quem exige a morte do pecador não é Deus. Deus, da parte dele, é o dom gratuito que é a vida eterna. O pecado, prevalecendo-se do mandamento, exige. E é nesse cenário, quando o maligno, exigindo a morte do pecador, é que então Jesus, ele se propõe a vir e fala: eu vou descer, eu vou entrar no mundo com o objetivo de livrar da morte todos os que estão com medo da morte, estão prisioneiros debaixo dessa escravidão. Eu vou saquear esse império de Satanás caído e vou tirar todos os homens de lá. Eu vou salvar os homens, tirando-os do império das trevas. Quando ele vem, que ele entra nesse mundo, o maligno impõe o pagamento, impõe o resgate. Você não pode simplesmente entrar e salvar os homens. Ora, mas o Pai me enviou para salvar aquele que está perdido. Foi o Pai que me enviou para libertar os cativos. Sim, mas o salário do pecado é a morte. Aí Cristo diz: eu morrerei no lugar dos pecadores. É neste momento então é que se cumpre as palavras de Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Isso é Deus. Ele vem e perdoa todos os nossos pecados. Porém, quando ele diz que ele perdoa o pecado, enquanto aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, exige o quê? O pagamento. Olha o versículo 14. Tendo Cristo cancelado o escrito de dívida, que era... havia uma dívida, um escrito de dívida que era contra nós. Cristo veio e cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, é a lei, né? O qual nos era prejudicial, porque nós não dávamos conta. Era requerido alguma coisa que nós não podíamos dar. Então Cristo veio, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial. Cristo removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ora, o que ele encravou na cruz? Mas havia algum escrito de dívida cravado na cruz? O que foi cravado na cruz? Não foi ele próprio? Então ele estava aqui pagando essa dívida. Na medida que ele sofria aqueles maus tratos, que ele sofria toda aquela ira da parte do maligno que se derramava sobre o Filho de Deus, ele estava pagando essa dívida. De sorte, versículo 15, e despojando os principados e as potestades. Então ele despojou ou não despojou? Quem eram os despojos que estavam presos? E ele foi despojando, foi tirando os bens que estavam em sua mão, que ele o retinha pelo poder da morte, como prisioneiros. Jesus foi tirando um por um. Viu, Noel? Deus te tirou de lá. Você estava, o diabo contra a sua vida, falou: não, Cristo, eu vou tirar agora. Não, mas ele tem uma dívida aqui. Não, mas eu vou pagar agora e vou rasgar esse escrito de dívida. E aí diz o texto: e despojando os principados e potestades, publicamente
os expôs ao desprezo. Sabe como é que se lê literalmente essa expressão? Publicamente os expôs ao desprezo. Cristo zombou dos principados e potestades. De que maneira que Cristo zombou? Triunfando deles na cruz. Quando Cristo estava na cruz, ele estava triunfando sobre o mal, triunfando sobre as trevas. Ele estava triunfando sobre o ódio. Como é que ele triunfava? No seu silêncio, sem lançar culpa sobre aqueles que o machucavam. Pelo contrário, perdoando, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E na medida que o universo via o caráter de Deus, de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, o império das trevas estava sendo exposto à vergonha. Cristo então triunfou deles na cruz. with me till